A paz do Senhor Jesus, Salmo 40, nesta palavra, versículo 1, Deus vai falar contigo, amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo aonde Davi, o rei Davi, ele vai ali salmodiar, ele vai cantar a Deus este salmo com gratidão e dizendo que aquele que tem paciência no Senhor espera, porque confia no Senhor e sabe que tendo paciência e esperar em Deus, Deus a seu tempo vai se inclinar sobre a sua causa. E era o que acontecia com Davi. Deus, ele se inclinou, né? Ele não só se inclina para nós, mas como ele ouve o nosso clamor. O nosso Deus está atento. Atento a quem? Aquele que busca, aquele que desce em oração, aquele que em vez de falar com o homem, com a mulher, fala com Deus. Davi era assim. A palavra do Senhor diz que ele era segundo o coração de Deus. E o próprio Deus falou isso para Samuel, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender que era porque ele não fazia nada, irmãos, sem antes consultar ao Senhor. Nós devemos consultar o Senhor, mas não só consultar e querer fazer com as nossas mãos, porque muitas das vezes nós até oramos, nós até buscamos, nós até vamos na presença do Senhor, só que quando a gente chega ali, a gente coloca diante de Deus o nosso problema e pegamos novamente e saímos dali e vamos resolver com as nossas mãos. Só que não, aqui o salmista está nos ensinando: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Ou seja, tem um tempo para que isso aconteça. Você tem que orar, você tem que depositar nas mãos do Senhor e aí descansar, confiar, esperar. E esse é um processo que muitos não têm paciência. Que muitos acham que Deus está demorando, que muitos acham que Deus não vai responder, que o tempo de demora de Deus é um não do Senhor, mas não é. Geralmente quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando no negócio. E aí a gente não vê nada, não vê acontecer nada, não vê mudar nada, a gente se apavora e vai lá e pá, coloca a nossa mão. Aí a gente estraga tudo. Deus às vezes estava ali, ó, com o presente na mão para te entregar. Aleluias. Tava tudo certo, já tinha dia, já tinha hora, minuto e segundo para ele dizer: vou chegar hoje naquela providência que ela pediu. Vou chegar hoje para responder aquela oração. Mas daí você intervém, você atravessa os caminhos de Deus e ali para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, com essa palavra, Ele está dizendo: olha, meu filho, ore, espere, tenha paciência no meu tempo, porque eu já inclinei o meu ouvido para a sua oração. Agora você precisa confiar no clamor que você fez diante de mim. Porque orar, não, só orar não adianta. Tem que orar e tem que confiar. Tem que orar e tem que descansar. Tem que orar e tem que ter a certeza de que Deus te ouviu e que no tempo dele haverá uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que a gente ora hoje e Deus responde amanhã. Quantas orações? Quantas orações? Aleluia. Só vou dar um exemplo aqui. Um dia eu orei em casa, diante de uma situação, na segunda-feira, e eu estava indo para o ciclo de oração. Quando eu cheguei lá, Deus já me respondeu. Orastes assim quando saíste de casa. E foi revelando a minha oração. E assim te diz o Senhor, farei assim, 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 assim. Quantas vezes? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem orações que eu já fiz tem 6 anos, tem 7 anos e eu tô aqui. Porque de vez em quando o Senhor fala, eu vou fazer. Aleluia.
Tô trabalhando no negócio. Ainda não é tempo. Arabashuri mande kamanabasuri aderi manabasuri kandere labassai. Porque é no tempo dele, é na hora dele, é quando ele determina, irmãos. Não adianta a gente querer se atravessar nos caminhos do Senhor. Temos que estar na dispensação da vontade de Deus, para que ele venha operar o milagre na nossa vida, para que ele venha fazer do jeito dele, na hora dele, na vontade dele, porque na nossa vontade não é o momento certo. No nosso braço, na nossa força, na nossa maneira de resolver, não vai acontecer. O Senhor está falando com alguém aqui. Não é no seu tempo, mas é no meu tempo, é na minha hora, é quando eu vou querer fazer sobre você. Porque o tempo de Deus é o tempo melhor para você. Porque Deus sabe, irmãos. Porque tem coisas que se o Senhor entregar hoje na nossa mão, sem a gente estar preparado para receber, nós vamos estragar tudo. E quando Deus libera uma promessa sobre a nossa vida, quando Deus diz que vai fazer algo, aleluia, nós ficamos ansiosos e nós perdemos a paciência de esperar o tempo do Senhor. Só que Deus está te preparando, Deus está te modelando, Deus está capacitando a sua estrutura, Deus está trabalhando no seu psicológico, aleluia, Deus está te modelando. Nesse processo, Deus está tirando tudo aquilo que vai estragar aquilo que Ele vai colocar na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mãe Inês, eu estou pedindo uma cura e Deus não me cura. Calma, tenha paciência. Se for vontade do Senhor, Ele vai te curar. Aleluia. Por que, mãe Inês? Tem curas, tem coisas, tem doenças que Deus não cura? Tem sim opções de Deus na vida do homem, do servo e da serva do Senhor, que não é curar. Aleluia. E você vai glorificar o nome do Senhor, levando a sua cruz. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele faz de todas as maneiras, irmãos, para que o nome dEle seja glorificado. E saiba, Ele não dá maior, aleluia, tentação daquela que você não possa carregar. O que Deus distribui sobre a sua vida é porque Ele sabe que você suporta, que você aguenta. Aleluia, e que o seu galardão está guardado diante de Deus. Então, confia. Aleluia. Aqui ele está falando que ele esperou, que ele teve paciência e que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor. Deus está te ouvindo. Aleluia. E já tem dia e já tem hora para a sua vitória chegar. Aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Para poder, aleluia, entrar e fazer da maneira que Ele tem poder para fazer. No tempo dEle, na hora dEle, aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Irmãos, curtam, comentam, compartilhem essa palavra. Abençoe alguém que está desesperançado, que acha que Deus não está ouvindo. E o Senhor nesta manhã está dizendo que Ele ouviu a sua oração. E que só no tempo dEle chegará nas suas mãos. Amém?